Olá, minhas queridas, mais um projetinho para vocês aqui de rosas. Olha só que legal, uma leiteira, né, um jarro tipo leiteira com rosas, e eu vou puxar para os tons aqui do meu barrado, né? Então já vamos começar o fundo, o esfumaçado, com azul bebê, amarelo bebê e o clareador. Então, de um lado mais clarinho e com amarelo bebê, e deste lado com azul bebê, tá? Mas a cor aí é uma sugestão, vocês podem fazer do gosto de vocês, de acordo aí com o barrado que vocês têm, né? Então, primeiro o clareador, o meu tá misturadinho com glitter, como sempre, né? Então ele fica brilhando. Primeiro o clareador e depois a tinta. Azul bebê. Eu vou fazer aqui em volta, ó, tudo azul bebê, e deste lado o amarelinho bebê. Ficou assim, gente, olha que lindo, tudo brilhando, né? Eu gosto. Bom, eu tenho um extenso aqui de listras e eu vou fazer com azul ardósia, pincel pituá, um esfumaçadinho aqui atrás do jarro da leiteira, né? Deixa eu colocar aqui direitinho. Eu acho legal, gente, olha, é show decorar o fundo com stencil. Eu acho que fica muito moderno, muito bonito, e movimento circular. Eu vou fazer isso em volta de todo o projeto. Claro que saindo lá em cima, quando nós removemos o stencil, nessa parte de cima, tem que ir disfarçando com clareador para ficar bem discreto a finalização ali, tá? Mas aqui onde eu estou, pode ir com tinta direto, vai com movimento circular, esfumaçando. Olha que legal que ficou, né? Eu gosto de listras, gente. E com azul marinho, nós vamos começar a escurecer os cantinhos. Os cantinhos saindo da rosa, saindo das folhas. É importante dar essa profundidade entre as folhagens, né? Eu sempre faço. E com o pituá, você vem e disfarça, para não deixar manchado. E vamos assim sempre nos cantinhos, ó, entre as folhas. Aqui nós temos uma folha, deixa eu marcar melhor para vocês entenderem, né? Ó, tem 3 folhinhas. Então, entre as folhas, podemos esfumaçar. Então, fica mais escurinho próximo ao projeto, né? Entre as folhagens e próximo à flor. Mas para não ficar parado assim, ó, manchado, você vem com pituá e dá uma esfumaçadinha. Assim nós vamos ter um projeto bem suave, delicado, né? E do lado de cá também do mesmo jeito. Entre as folhagens saindo aqui, ó, para dar profundidade.
Aqui também, olha, toda essa parte interna, nós vamos dar essa profundidade com o azul marinho. E aqui nesse cantinho, eu tô pensando em colocar uma frase, uma mensagem, né? Exatamente aqui. Então, eu vou escurecer esses cantinhos, saindo até aqui, no máximo. Você pode colocar um pouquinho do azul bebê para ir clareando, né? Não ficar tão escuro. E aí, com o petuá, a gente esfumaça. Todos os cantinhos, tá, gente? E apoio a mensagem, né, aqui nesse cantinho com pincel pituá e azul marinho. Bem de leve, gente, porque escrita, letras, vazam por baixo. Então, vocês têm que ir com pouquíssima tinta e ir esfumaçando. Não aperta a mão, porque senão vai borrar por baixo. Eu achei esse stencil meu aqui de arabescos e coloquei aqui nesse cantinho e nesse cantinho. Uma sugestão apenas, tá, gente? Vocês fiquem à vontade aí. Bom, agora vamos pro piso, né? Já fizemos a parte de cima, o piso com azul marinho. Vamos escurecer com azul marinho. Já esfumacei aqui o azul bebê, né? E vamos trabalhar todo esse piso aqui, o chãozinho. Para dar profundidade. Tem um segredo aqui, gente, eu vou mostrar para vocês. O segredo está aqui, gente. No risco, vamos olhar assim. No risco, essas folhas aqui estão mais embaixo do que essas, certo? A leiteira tá um pouquinho mais para cima, tal. Enfim, não é pelo fato de nós termos uma folha aqui embaixo, bem embaixo mesmo, que nós vamos fazer um quadrado, um fundo quadrado assim, olha. Não, nós temos que trabalhar aos pouquinhos, desfiando o piso, olha, tá? Então, não há necessidade de ficar tudo escuro aqui. Você deixa só uma sombra e vai esticando por baixo das folhas um tom mais escuro de azul marinho, tá bom? Gente, eu separei aqui umas tintas, vamos ver as cores: verde pinheiro, verde kiwi, verde pântano, aqui eu tenho azul ardósia e azul hortênsia. Nós vamos preencher, eu acho melhor começar pelas folhas, tá? Porque elas estão por trás das rosas e as rosas estão por trás dessa chaleira aqui, desse vaso. Uma leiteira, né, gente? Então vamos lá. O verde kiwi, nós vamos pintar a metade da folha e a outra metade com
verde pinheiro. É só fundo, tá, gente? Então não tem uma regra, você tem que preencher o fundo de todas as folhas verdes com esses dois verdes aqui. Verde kiwi de um lado e do outro lado verde pinheiro. E nas folhas azuis, gente, tem folha azul também. Por isso que tem esse azul aqui no meu godê. Justamente porque eu quero fazer umas folhas azuladas. Então, onde você escolher e determinar que as folhas vão ser azulzinhas, um lado, metade dela com verde. Verde, aqui tá sujo meu pincel, gente. Azul hortênsia. Metade azul hortênsia e a metade azul ardósia. Como tem diversas folhas aqui, vocês podem escolher, né, as cores que vocês desejam. Mas eu vou usar somente essas duas cores de folhas. De um lado azul hortênsia e outro azul ardósia. Ah, você não tem azul ardósia? Você tá falando aí, né? Imaginei. Não tem problema, você pode usar um azul caribe com isca de lilás, que dá um tom bem parecido, tá bom? Então eu vou preencher todas essas folhas, que são muitas folhas, né? E aí vou aguardar a secagem e começar o acabamento. Agora já estão sequinhas, então vamos começar pelas verdes. O lado que nós passamos verde pinheiro, nós vamos escurecer com verde pântano. Ó, 2 pinceladinhas, aí já tá bom. Isso em todas, né, gente? Todas que são verdinhas. De dentro pra fora. Tá? E do outro lado que nós passamos o verde kiwi, nós vamos fazer de dentro pra fora também as luzes com branco, deixar ela mais clarinha. De dentro pra fora. Não é difícil, gente. Folha é questão de paciência, tá? Então vai devagar, dá pausa aí no vídeo, não tenha pressa, não adianta. Sabe por quê? O que eu aprendi na minha vida? Quanto mais pressa a gente tem, gente, que a gente quer fazer correndo, fica horrível, e aí você tem que fazer novamente, então você vai perder, sabe, o dobro de tempo para fazer uma coisa que você poderia fazer num tempo só, né? Então vamos devagarzinho que dá certo sim. Pronto, ó, os dois lados trabalhados, sombra e luz. Agora, de fora para dentro, nós vamos no lado clarinho, esse lado aqui, vamos com verde pinheiro ou verde pântano, como vocês preferirem aí. E aqui também é uma sugestão de cores, certo? Então vocês podem usar outros tons de verde, como verde oliva, verde pistache, que eu amo, acho que é muito bom. E de fora para dentro, pouquinha tinta. Nós vamos dar o acabamento na nossa folha.
né? Deixa ela gordinha. De um lado verde pinheiro e do outro lado pode ser o branco, vai ficar bom. Isso na quina do pincel, pouquinha tinta, viu, gente? Porque você sabe que quanto mais tinta você coloca no pincel para o acabamento, fica mais grosseiro. O acabamento fica muito de uma maneira mais comum de falar, uma pintura de carregação. Então vamos devagarzinho e ela vai ficar assim, exatamente assim. Você pode retocar, maquiar, realçar. O que é a maquiagem? Realçar sombras e luzes, né? Aí pode fazer uma luzinha seca com branco. E aqui você faz o centro da folha com a quina do pincel e uma nervurinha, 2 nervurinhas. É só isso, gente, mais nada. Eu vou seguir aqui com as minhas e depois nós vamos fazer as folhas azuis. E as folhas azuis nós vamos escurecer de um lado, onde passamos o azul ardósia, nós vamos escurecer de dentro para fora com o violeta. Vou dar um espacinho aqui e puxa novamente, ó, de dentro para fora. Isso em todas, tá, gente? Todas as folhas que pintamos aqui com azul, vamos fazer com esses tons que eu acho que combina, olha, com o barrado, que tem um toque aqui de violeta, azul marinho, né? Nossa, fica muito bonito. Isso em todas elas, de dentro para fora de um lado e do outro lado nós vamos passar de dentro para fora também branco. Com branco, ó. E agora vamos pegar essa pequenininha aqui, de fora para dentro. O lado que nós iluminamos, nós vamos puxar de fora para dentro com violeta. E do outro lado aqui, ó, onde passamos o violeta de dentro para fora, nós vamos de fora para dentro com branco. Vai com carinho que dá certo, gente. Fica bem bonitinha. E essas pontinhas aqui, ou você coloca o próprio azul hortênsia, só para as cores se misturarem, né? E assim nós vamos fazer com todas. Esse lado aqui com violeta. E não considera assim, ah, já tá pronta. Não tá pronta não, gente. Essa mesma aqui que eu acabei de fazer, já, assim que ela secar, eu vou dar um toque a mais com branco, reforçar mais as cores, que é o passo da maquiagem, tá?
Acho que vocês me entenderam. E do outro lado, o branco. No centro, a nervura, fica bem bonitinha, tá? Eu vou fazer as outras exatamente com esse formato, com essa pincelada, exatamente igual. Agora nós vamos começar a preencher as rosas. Então, para as rosas azuis, eu separei o azul hortênsia, azul turquesa, branco e o azul marinho. Para as rosas lilazes, lilás bebê, violeta, o amarelo canário vai para todas aqui no centro do miolo, tá? Mas sempre, como eu sempre explico para vocês, a gente começa sempre por baixo, pela última pétala, e vamos subindo. Essa aqui tá virada para baixo, né? Tá de ponta cabeça, mas dá para vocês me seguirem aí. Então, começamos com o pincel número 4, azul hortênsia e azul turquesa para separar uma pétala da outra. Depois nós vamos dar mais profundidade com azul marinho, tá? Então, sempre por regra, começamos por baixo, pelas últimas pétalas. E para não perder uma pétala da outra, uma separação, a marca do seu carbono aí, então você separa já no fundo, né? Isso aqui é fundo, tá, gente? Já no fundo, esfumaça o azul turquesa, pode ser azul cobalto também. E aqui tem um buquê, elas estão uma encostadinha na outra, uma por baixo da outra, mas é muito importante respeitar aí a técnica, né? Fundo, sombras e luzes, assim a gente separa quem está por cima, quem está por baixo, como essa rosa aqui está por cima dessa, né? Então, já chegamos nela. Então, eu vou preencher aqui com azul hortênsia, que pode ser o azul bebê também, tá? São bem próximos aí. Depois vamos escurecer com azul marinho e iluminar com branco. Então, como ela está por baixo desta aqui, esta aqui está por baixo dessas duas, então sombra aqui embaixo, tá? Importante. Sempre por baixo aqui, ó, o turquesa e nas bordinhas o hortênsia. E chegando aqui próximo ao centro da rosa, com amarelo canário, tá? Pode ser amarelo ouro também, o amarelo bebê. Tô usando o canário. Esfumaça. Só no centro aqui, tá? E completa, limpa
limpa no paninho, pincel, e completa as laterais com azul hortênsia. Aí nós vamos aguardar a secagem, escurecer um pouquinho com azul marinho e cortar as pétalas, né? Formar as pétalas com branco. E eu já estou aqui com as outras tintas, lilás, né? Violeta, para preencher as outras rosinhas aí. Pronto, ó. Deixa assim como eu fiz. Pode passar um pouquinho de tijolo ou caramelo aqui no centro, já preparando, né, para receber aí o miolinho. Deixa assim, gente. Já já a gente volta aqui. O mesmo nós vamos fazer com essas duas rosas. Eu creio que essas duas podem ser lilás, né? Lilazes, eu acho que é um tom bacana. Então, a mesma coisa, gente. Nós vamos começar aqui por baixo com lilás bebê, preenchendo. E na sequência, nós vamos escurecer com violeta por baixo de cada pétala e matizando, misturando as cores, tá? Exatamente isso. E vamos seguindo, e vamos subindo. E o centro da rosa também o amarelo canário, igual nós fizemos essa daqui de baixo, tá? Do mesmo jeitinho. Esfumaça e com caramelo ou tijolo, são iguais. Um fundo aqui de sombra para receber depois o miolinho definitivo. Essa aqui, gente, eu pensei em realmente preencher com lilás. Mas tô tão em dúvida, hoje eu tô em dúvida, meninas, vocês não imaginam que dúvida que eu tô. Mas o que vocês acham? Preencho com lilás ou com azul? Lilás? Deixa eu pensar. Tem que ver aqui embaixo para ver o que predomina mais, se é o azul, né? Ah, então a gente pode fazer assim, ó. Vamos preencher essa aqui com azul e essa que tá viradinha com lilás. Pronto, viu? Como tudo dá certo. Então, novamente, olha, azul hortênsia com sombra de azul turquesa. E essa aqui nós vamos preencher com lilás e sombra de violeta, tá bom? Então vamos lá. Temos ainda um trabalhinho aí pela frente. Escurece sempre por baixo de cada pétala, tá? E por trás da rosa aqui, a profundidade. E vamos assim, seguindo como eu fiz essa daqui, tá? Sempre por baixo, mais escuro, o miolinho, não vamos esquecer o amarelo canário, né? Um pouquinho do
caramelo. Elas são todas do mesmo estilo. E a rosa lilás também sombra por baixo das pétalas com o violeta. Ó, sempre por baixo. E nesse caso aqui, em volta, né? E como ela está por trás da leiteira aqui, então ela tem que receber sombra aqui nessa parte, porque ela está por trás, tá? Antes de começar a cortar, formar as pétalas, sempre dá uma segunda demão aqui embaixo com azul marinho para escurecer mais, deixar mais escurinha. Tá seca, tá? A técnica é úmido sobre seco. Tudo seco e úmido a tinta. Então, com branco, nós vamos começar das pétalas que estão por baixo. E não precisa, gente, passar muito branco não, tá? É só um toquezinho, esfumaça, ó. Você já consegue um efeito de luz, não precisa passar aí, né? É uma rosa porcelanizada, com certeza. A técnica dela é fundo, sombras e luzes e excesso de branco para as luzes, mas esse excesso a gente pode fazer como eu estou fazendo, sem ter que deixá-la muito branca. As dobrinhas, a esfumaça, aí vamos para o outro lado, mesma coisa, gente. Essa está por cima dessa, então ela recebe mais luz. Certo? Vocês estão entendendo aí? Outra dobrinha, ó. Esfumaça. Um toquezinho, né, gente? Que já dá o efeito. Outra dobra aqui em cima. E tudo com um pouquinho de tinta. Devagarzinho, que dá tudo certo. Ó, tem outra dobra aqui. Pincel número 4, tá? Ou 6. Ela não é pequena, é uma rosa grande. E aqui, próximo ao centro. É o que define a flor, né? O bocal dela aqui. E agora vamos subindo.
já formando, né? Essa parte de cima. Joga a tinta para as bordinhas e puxa. Levanta a mão. Aperta a mão e solta. Aqui eu quase não encostei. Do outro lado, a mesma coisa, um pouquinho de cada lado. Joga a tinta pro lado externo, ou seja, pro meu lado esquerdo aqui. O branco sempre ele tem que estar na quina do pincel e pro lado que você estiver trabalhando. Se eu estou trabalhando para esse lado, eu jogo para cá, né? E se for para lá, vai pro lado esquerdo ali. E outra, gente, tá tudo seco. O fundo está seco, o que permite a gente pincelar com mais segurança. A tinta não vai invadir outras áreas, né? Então você fica sempre com a pincelada, fica mais fácil de trabalhar. A verdade é essa. E aí você põe quantas você quiser, se quiser pôr mais uma aqui, pode, tá? E é isso aí, gente. Ó, tem essa aqui, né? Agora nós vamos fazer essa azul é da mesma forma, idêntica, pincelada. E a lilás também. E aí você vai retocando. Não considera nunca que está pronto, não, porque daqui a pouco, quando você terminar tudo, você olha assim e fala, não, tá faltando um pouco de luz aqui e tal. Então, fica sempre atenta onde precisa colocar mais luz. A lilás aqui, nós pintamos com lilás bebê, sombra com violeta, né? E agora luz com branquinho. Sempre retoca, eu já fiz isso, eu retoquei aqui por trás com violeta para dar mais profundidade, né? Já está seca novamente e vamos com as luzes. Joga para a borda e esfumaça o excesso para dentro. Aqui ela tem que estar escura porque está por baixo da chaleira aí, do leiteira. Até o fim eu acerto, gente. Já falei tanto nome para essa leiteira que eu já perdi a conta. Então aqui, ó, uma dobra e vai fazendo um pouco de cada lado. Uma direitinho, esfumaça. Vamos subindo. Tudo certo aí por enquanto? É? Vocês estão aí me acompanhando? O segredo aqui, gente, é pouca tinta. O pouquinho que você coloca, você já consegue o efeito de luz, tá? Aqui tem uma dobrinha. É que eu estou pintando aqui meio de lado, né, gente? Mas tá dando certo. Aqui, ó, mais outra dobrinha. O bocal tá rosa. Ó como a gente já tá. Já estamos lá em cima. Rapidinho, né?
Claro que eu vou maquiar, não tá pronta não. Maquiar é reforçar sombras e luzes. Já, quando tiver sequinha essa parte, você pode voltar e acentuar mais as luzes. Aí você que fala assim, ah, eu nunca vou conseguir fazer uma rosa, né? Não tem como não conseguir, gente, sabe por quê? Nós estamos trabalhando em cima de um risco, então não tem como fugir. Então onde tem sombra por baixo, as luzes são com certeza por cima. A luz sempre é por cima da sombra. Então é só você marcar direitinho a sombra com o violeta, que depois fica tudo muito mais fácil, tá? E aquela terminaria aqui atrás da leiteira, mas não aparece. E aqui mais umas pétalas. As demais rosas são iguais, tá? As demais, só essa viradinha aqui que eu vou explicar para vocês. Essa aqui é a mesma coisa, porque nós já temos aqui as sombras. Então, onde ficou o espaço mais clarinho, significa que nós vamos iluminar, tá? Então, todas do mesmo jeitinho, ó, na bordinha, e o excesso da tinta você esfumaça. Agora eu vou separar as tintas da leiteira aqui. Tudo nesse mesmo tom, assim, azuladinho. Eu acho que é muito legal. Vendo? É bem fácil mesmo, só acompanhar as sombras. Onde tem sombra por baixo, luzes por cima, certo? Na maquiagem, gente, além de reforçar as sombras aqui embaixo, ó, nesses cantinhos também dá uma profundidade assim bem legal, ó, tá? Então, nessas pontinhas aqui atrás, reforça também, ó, todas elas. Toque especial. Bom, agora sim, aqui no miolinho eu coloquei umas batidinhas de vinho e depois aguardei a secagem um pouquinho de branco, para dar um destaque mais, né, mais bonito aí. Então agora vamos separar as cores da leiteira aqui e vamos pintar. Separei então o azul hortênsia aqui, né? E o azul cobalto. Pode ser o turquesa também, mas eu, só para mudar um pouquinho, então eu peguei o azul cobalto.
tá? Então, é bem simples o preenchimento do fundo. Nós só vamos passar um pouco do azul hortênsia, pincel número 10, cortado e lixado, deste lado aqui, ó, esse lado inteirinho que nós vamos passar o azul hortência, ó, de uma pincelada só você pode preencher esse lado direito meu aqui. E o lado esquerdo nós já vamos entrar com o azul cobalto. Nós vamos preencher primeiro. A tinta tá um pouquinho dura, vamos colocar um pouquinho da misturinha, que eu uso bastante, que é a aquarela silk com diluente, né? A tinta corre melhor. Não precisa passar clareador no fundo, somente a tinta tem que estar mais líquida. Então eu vou passar toda essa parte aqui, ó, o azul hortência, até aqui embaixo, né? Isso, aqui também. E aos pouquinhos, gente, mais ou menos até aqui, e aos pouquinhos vamos entrando com o cobalto. O cobalto é mais forte, é um azul mais escuro. Esse lado inteirinho com azul cobalto, né? Aqui não mexe ainda, tá? Nós vamos colocar outra cor. Mas aqui, ó, tudo cobalto. E chegando no centro, nós temos que ajudar com azul hortência para matizar as duas cores. Porque senão a tendência é o cobalto invadir a área do azul hortência, certo? Então vamos com cuidado. São cores aqui forte, ó. Essa cor do cobalto é uma cor forte. E sempre que você tem um projeto onde você tem que matizar as cores, vai limpando o pincel. Eu tô toda hora aqui no meu paninho do lado, tirando o excesso para poder as cores aqui se misturarem. Senão a tendência é aquilo que eu falei mesmo. O azul cobalto ele é bem mais forte e ele vai sobrepor, né, o azul hortência. Então nós vamos preencher tudo dessa maneira como eu estou mostrando. Esse lado mais escuro, chegando aqui com cuidadinho, matizando, limpando o pincel para ficar um degradê. Vamos deixar tudo preenchido. Agora que já está mais sequinho, né? Nós vamos com branco fazer uma luz. Deixa secar para você conseguir esse efeito, tá? Tô só fazendo um fundo de luz, depois eu vou secar e realçar mais. E aqui também, ó, tem diversas puxadinhas de luzes. Pincelada sempre na vertical, tanto no preenchimento, né, como nestas luzes aí. Você não consegue o efeito na primeira demão. Você vai insistindo e puxando. Esse é o nosso trabalho no artesanato, na pintura, a paciência, né? Eu vou dar uma secadinha. Ó, aqui também desce
desce a luz vem até aqui embaixo. Novamente com branco, acentuando mais essas luzes aqui. E aqui também. Não deixa parada a luz. A tendência da gente é chegar aqui, fazer isso e deixar, né? Mas não, nós vamos trabalhar essa luz esfumaçando, ó. Tá certo? Não deixa parada, não. Enquanto vai secando, vamos pintar aqui, ó, cena natural pode ser. Aqui dentro da leiteira, vamos passar branco com sombra de cena natural. Aqui nas bordinhas, ó, Luciana natural, vai matizando, procura deixar a luz no centro ali, né? Retoca com branco, para não perder essa luz. E a alça, ela vai ser preta, preta mesmo, depois com uma luz branquinha. Então aqui é só preenchimento mesmo, gente. Só toma cuidado para não sair fora do risco. Agora que já está mais sequinho, vamos escurecer um pouco mais esse lado aqui com azul marinho, dando mais profundidade. Aqui por trás da rosa, ó, pode passar também, porque ela está por cima, então por baixo sombra. Pode escurecer aqui, tá? Aqui eu já passei o preto na alça. Deixa eu lavar o pincel aqui. Pra realçar mais aqui com o branco. É importante, gente. É uma leiteira esmaltada, né? Então tem um pouco de brilho, sim. Aqui você corta para dar a impressão, né? O brilho que ele não é inteiriço, fica mais bonitinho. Eu estou com o pincel número 4, mas como é grande aqui o nosso espaço, voltamos com 10 aqui, certo?
E tudo seco, gente. Aqui embaixo, ó, a tinta está seca. Então, o que eu estou fazendo é um fundo de luz seca para depois, efetivamente, assim, ó, realçar mais com o branco. Aí vem aqui e puxa sobre esse fundo de luz branca que nós colocamos. Aí, gente, aqui embaixo também, tá? Aqui embaixo também tem que puxar uma luzinha. Aí, já que estamos com preto aqui na mesa, um toquezinho aqui de branco, né? Estamos com preto aqui, nós vamos envelhecer a nossa leiteira aqui nessa bordinha. Aí dessa marca você já puxa um pouquinho de ferrugem, de envelhecimento pra dentro, com carinho, pra não crescer muito. Mesmo nós vamos fazer aqui, ó, e puxar um pretinho. Aí vamos descendo. Temos uma outra marca, faz um pretinho nela aqui também. E pode puxar um pretinho aqui pra cima, aqui também. Dá um charme, né? Essas manchinhas. Eu vou deixar a minha leiteira assim lisa, mas se você quiser, eu acho que fica ótimo, eu sempre tô fazendo isso, colocar uma rosa aqui com stencil, fica muito bom. Então eu deixo aí vocês pensando como vão decorar, se quiserem decorar, né? E aqui, gente, com branco, nós vamos dar um toquezinho e também aqui, ó, em volta, e umas luzinhas com branco. Só isso, tá, gente? Agora nós vamos decorar nosso projeto com stencil. Eu tenho esse stencil aqui que eu gosto bastante, gente. Já perceberam, né? Que eu vivo usando. Então, azul marinho, pincel pituar e só esfumaçar, tá?
Vai ficar um galho aqui por cima, combinando com a mensagem. O tempo de Deus é perfeito, Ele nunca atrasa, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Deus ainda está trabalhando e tem um plano para a sua vida. Olha que bênção, gente, que mensagem linda. E aqui, só esfumaçar. Olha, vai ficar assim. Show, né? Pouquinha tinta, eu tô repondo aqui no pincel, mas com cuidado para não colocar muita tinta e borrar, né? E aqui fica a gosto, tá, gente? O stencil que vocês quiserem colocar ou não colocar, como vocês preferirem. Eu vou só até aqui nessa folha, como se ela estivesse por trás da leiteira. Aqui, ó. Vamos ver. Aí, bem suavezinho. Podemos colocar aqui um galinho também, ó. Acho que vai ficar legal. Se vocês quiserem colocar uns miosotes, né? Umas florzinhas brancas entre as folhas aqui, ó. Nesse canto aqui. Ou mesmo folhinhas. Aqui, ó. Aí vamos dar uma clareadinha com azul bebê para destacar. Ou florzinha, ou o próprio stencil. Eu vou tirar da madeira e mostrar para vocês como ficou o nosso trabalho. Olha só, gente, que lindo que ficou esse trabalho. Tudo combinando. Olha só o barrado, que show! Feito pela Ângela da Artes Menes, vocês já conhecem, né? Ela tem página no Facebook, vocês podem fazer seus pedidos com ela. Olha só, que delícia! Foi um prazer pintar para vocês esse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês pintem muito, tá bom? Um beijo carinhoso, até a próxima. Tchau, tchau!